Olá, compatriotas. Querem saber mais alguma coisa que pode ser muito útil para suas avaliações sobre o momento que vivemos? Pois bem, eu não digo nada dentro de uma razão, mas eu busco nos fatos que vão ocorrendo aquilo que realmente pode nos dar uma expectativa bem clara de como é as coisas. Tem um refrão que está dizendo: tudo vai passar. Não vai passar. Não vai passar, e essa pandemia ela não está deixando nenhuma dúvida de que veio para alterar tudo e para o ser humano escolher também entre o pior e o melhor. Porque agora podemos escolher o melhor e podemos conviver com o pior que nós tínhamos, que vai piorar a cada dia. Então nós não podemos voltar ao que era. Tem outro refrão: tudo vai dar certo. Isso é enganação. Não tem nada que vai dar certo se nós não alterarmos tudo. Se nós não nos conscientizarmos que a vida precisa ter uma base sólida para que seja mantida e para que tenha possibilidade de melhorar construindo e não destruindo. Tudo depende de nós para dar certo. Se nós não tivermos realmente clareza do que precisa ser feito, é difícil. Tudo depende do que mudar para dar certo. Essa é a realidade. Tudo depende do que precisa mudar para dar certo. É a realidade. Eu não tenho feito vídeos e nem comunicação dando falsas esperanças, mas eu faço questão de fazer agora vídeos que possam retratar realmente as condições de melhor que nós podemos ter. Então, vamos inicialmente partir de um dado importante. Por exemplo, todos estão caminhando para uma situação complicada. Os governadores não entendem nada, os prefeitos não entendem nada, o governo muito menos e os militares menos ainda. Ninguém entendeu nada ainda. Porque se tivesse entendido, iria ver o seguinte: o governo está sempre dizendo que atende à Constituição Federal. Nenhum governo atendeu, e muito menos esse governo está atendendo de forma nenhuma aquilo que mais o país precisa. Então, o governo não atende à Constituição, porque precisaria começar a atender a Constituição pelo artigo 225, que é a preservação do Parque Florestal para essas futuras gerações. Por que isso? Porque quase todo o território brasileiro é clima tropical. E clima tropical precisa de pelo menos acima de 60% de toda a vegetação espalhada pelo país todo. Não pode ter uma área totalmente devastada e a outra área ainda com vegetação, como é o caso. Nós temos 60% do Brasil desmatado, com algumas ilhas de vegetação, e temos a Amazônia, que ainda tem uma preservação. E o governo está querendo acabar com a Amazônia, né? O Bolsonaro está doido para tirar as riquezas. Quer dizer, é absurdo. Lá não tem riquezas. A riqueza que tem lá é que se a mata fica intacta. Essa é a riqueza do Brasil. Por quê? Porque o clima já desestabilizou. Já está desestabilizado. Nenhum governo quer admitir isso, nenhum governador que fala sobre isso, nenhum prefeito fala sobre o que está acontecendo, não se fala sobre a seca que está ocorrendo em todo o sul, perdas que houve no Mato Grosso por seca, e essa situação vai se estender a mais meses. Tanto é que quem plantar esse ano vai plantar uma safra, não vai plantar duas. Não vai ter mais como plantar duas safras. Então, saibam, nada
pode ser como era. Não tem como. E se tentarem fazer isso, o país não chega a 2030 sem uma desestabilização completa econômica, social, ambiental e tudo mais. Então, precisa se tomar agora medidas e políticas públicas totalmente diferentes. O país, mais 2, 3 meses, vai estar totalmente na lona. Porque ele vai ter que distribuir todo o dinheiro que tem para manter os pobres, e se não fizer isso, vai ter uma convulsão social já no mês de junho e no mês de julho. Então não adianta quererem que haja uma retomada econômica. Não dá para ter retomada econômica. É impossível ter retomada econômica. Porque é muito simples. Porque tudo foi descapitalizado. Não vai ter dinheiro nem para fazer a manutenção de estrada, manutenção de pontes, de infraestrutura. Então não adianta ficar acreditando que vai haver milagre. Não tem milagre. Na economia, não existe milagre. Tá? Então o que eu queria deixar bem claro é que não existe possibilidade nenhuma de tudo ficar melhor e nem de ficar igual. Mas existe maneiras de se enfrentar. E isso daí eu vou deixar bem claro nos próximos vídeos que eu fizer. Agora, se não obedecer à Constituição, tira um governo, esse governo está fora. Está fora. Porque ele não obedece à Constituição em preservar o Parque Florestal para essa e futuras gerações. Quer dizer, não existe nenhuma política nesse sentido. E não tem nada que o Brasil mais precisa do que restabelecer o clima. Não tem mais nada disso. Porque isso vai influenciar em tudo. Se a temperatura continuar subindo, como subiu nos últimos 5 anos, não vai ter produtividade, não dá mais, não tem jeito. Então, eu estou à disposição para realmente deixar bem claro, para discutir esses assuntos, porque eles fazem parte de tudo que eu estudei, de tudo que eu pesquisei e quantifiquei. Ok? Então, esse governo e nenhum outro governo obedeceu a Constituição. E a pandemia é o início das consequências de toda a destruição que foi feita na natureza. E também na economia. Todos os governos destruíram tudo. E esse está querendo dar a cacetada final. Nós não podemos deixar. Por isso que eu tenho sugerido para que haja uma cultura militar. Uma cultura, porque o brasileiro é desculturado. Para impor aquilo que precisa ser feito. Porque, tendo diversas opiniões, tudo se anula, como tem se anulado. Ok? Então, continuo à disposição. Não acredito ainda que vão ter pessoas que vão ter bom senso para discutir esse assunto. Discutir. Eu não estou dizendo que aquilo que eu vou transmitir é o certo. Mas eu quero ver alguém me mostrar que é o errado. Ok? Um abraço a todos.